Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje eu estou trazendo a interpretação de Mateus 14. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, sempre que estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Mateus 14 está nos falando sobre a morte de João Batista, a primeira multiplicação dos pães feitas por Jesus, e Jesus anda por cima do mar. Mateus 14 diz assim: a morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços, que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, andaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de seu vestido.
e todos os que a tocavam ficavam sãos. Só até aqui. Só até aqui então. Então nós vemos aqui, irmãos, em Mateus 14, primeiramente nós vemos o ensinamento da morte de João Batista. O que acontece? O Herodes, o tetrarca, ele teve informação da fama de Jesus Cristo. Ou seja, chegou aos ouvidos de Herodes sobre Jesus Cristo, sobre os milagres que estavam sendo exercidos por Jesus Cristo. E Herodes, ele logo pensou que Jesus Cristo era João Batista, que havia ressuscitado dos mortos. Por quê? Porque o que acontece? Herodes, ele foi repreendido por João, porque Herodes ele estava com a mulher de seu irmão Filipe, chamada Herodias, ou seja, ele estava cometendo um adultério, estava tomando a mulher do seu irmão para si mesmo. Então João Batista, ele vai lá e repreende Herodes. E quem nós vemos? Herodes vai lá e prende João no cárcere. Então Herodes vai lá e prende João no cárcere, por causa dessas coisas. E acontece que dentro do aniversário se eu não me engano, o aniversário de João Batista, acontece que a filha de Herodias, ela começa a dançar numa festa que estava reunido o povo, e lá também estava Herodes, e acontece que a filha de Herodias começa a dançar, e ela seduz a Herodes, o tetrarca. Herodes, ele faz uma promessa para ela, que tudo que ela pedisse, mesmo que fosse metade do seu reino inteiro, ele daria a ela. Então, instruída já pela mãe, a mãe já havia falado que era para ela pedir a cabeça de João Batista, ela vai lá e pede a cabeça de João Batista. E ele ficou muito chateado com isso, mas por causa do fato que estava ao redor dele na mesa as pessoas que estavam na festa, e também porque ele havia feito uma promessa, a promessa do rei tem que ser cumprida, ele teve que estar obedecendo isso. Outra das coisas que nós vemos aqui é que Jesus Cristo, depois nós vemos que Jesus, ele vai para o deserto. E quando ele vai para o deserto, uma grande multidão, ele vai e acompanha Jesus Cristo. Jesus, ele movido de íntima compaixão com aquela multidão, ele começa a ensiná-los. Ele ensina. Então, quando já estava num período muito avançado, chega os seus discípulos e disse: Senhor, não é melhor que mande esses homens para as aldeias para que eles possam comprar alimentos? Jesus Cristo, porém, responde para os seus discípulos: o que vocês têm com vocês? Então, nós vemos que os discípulos mostrou para eles que tinham 5 pães e 2 peixes. O que Jesus Cristo fez? Jesus, ele mandou que aquela multidão se assentasse, pegou os pães, levantou ao céu e mandou que Deus os abençoasse. Deus abençoou aquele pão. Então Jesus Cristo pegou aqueles pães, deu para os seus discípulos deram para a multidão, e com o que sobrou, deu ainda de encher 12 cestos, alimentando quase a 5.000 homens. E nós vemos aqui também, irmãos, que Jesus Cristo, quando ele estava despedindo a multidão, ele manda que os seus discípulos fossem adiante na província. E acontece que Jesus Cristo, nesse mesmo Mateus 14, Jesus, ele foi orar. E quando ele foi orar, já estava na terceira vigília da noite, se eu não me engano, está dizendo. E depois dessa terceira vigília da noite, ele foi e conteve com seus discípulos que estavam no alto mar. E estava passando fortes ventos, fortes tempestades. E os discípulos vendo Jesus Cristo andando no mar, eles logo pensaram que era um fantasma. Jesus Cristo, porém, os advertiu dizendo: tem bom ânimo, sou eu. E aí nós vemos aí depois que Pedro, ele temeu. Pedro, ele falou que se tu é mesmo Senhor, mande eu ir ter contigo. E aconteceu que eles foram lá e Pedro desceu do barco e foi até com Jesus Cristo. Mas por Jesus Cristo, mas Pedro acabou tendo medo por causa da tempestade, e então ele foi afundando. Jesus ergueu sua mão, levantou a Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E depois eles subiram acima do barco. E depois todos que estavam no barco adoraram-no, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.